Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Mama. Nesse podcast, nós vamos conversar sobre yoga. Eu fiz um manual prático do iniciante de yoga. E nós vamos conversar sobre o local ideal para você começar a fazer a prática do yoga. E eu vim nesse podcast para dizer para você que o local ideal para o início das práticas do yoga é onde você está agora. Este local é o local exato para o início das práticas do yoga. Você está começando a praticar yoga nesse exato momento. Yoga, ele é vida, ele é a todo momento você faz essa prática. E quando você dedica tempo para isso, você está indo ao encontro do yoga. Patanjali, ele nos dá uma receita de como nós podemos tomar decisões pautadas na natureza do nosso eu essencial. Ele dá uma receita para que o nosso eu verdadeiro, aquele que vê o mundo através dos nossos olhos, possa manifestar a sua natureza autêntica. Ele desenha para nós um bonequinho, onde tem a cabeça, tronco, braços e as pernas. As pernas desse boneco, uma é a disciplina e o outro é o desapego. Dentro dessas pernas, nós vamos encontrar algo chamado discernimento. O discernimento, ele nos torna aptos, ou seja, prontos para que a nossa natureza se manifeste. Se você fizer isso, você terá sucesso. Discernimento. Capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, de avaliar com bom senso, clareza, juízo, tino, inteligência, perspicácia, acuidade, aviso, clarevidência, esperteza, lucidez, malícia, intuição. Discernimento é espiritual. Discernimento é espiritual. Aumentar a percepção, aumentar a intuição, é necessário um equilíbrio entre sentidos e a mente. Sentidos e mente, nós vamos ter intuição e percepção. Quando nós captamos, através dos sentidos, nós processamos essa informação que nós estamos recebendo através de todos os sentidos, ok? Essas informações sensoriais, essas percepções que nós recebemos, elas têm uma análise e uma percepção vinda do nosso eu essencial. A partir do momento em que eu interpreto através desse eu essencial, a minha ação vai ser diferente. O processo cognitivo, ou seja, a interpretação que fazemos através do que nós recebemos pelos sentidos, fará com que a sua atitude pessoal se ajuste ao seu espírito. A mente, como entendemos, ela representa uma única unidade de processamento da nossa subjetividade. No yoga, segundo Patanjali, nós temos várias mentes reunidas em uma assembleia. Seriam várias mentes reunidas
em uma assembleia, seria como um colegiado de pensamentos. No hinduísmo, chamam de vasanas. Eles disputam constantemente a nossa atenção. E eles vão defender os seus pontos de vista e vão tentar nos convencer porque nós devemos tomar ou fazer determinada atitude. E eles brigam constantemente para se manter como primazia. Assim seria a mente, segundo a visão de Patanjali. Esses pensamentos, ou seja, essas mentes, elas começam a dar explicações, justificativas, retóricas. Cada uma dessas mentes, ela vai defender aquele pensamento e vai tentar defender como ela pode, para que ela possa capturar e manter a nossa atenção. Esse é o objetivo de cada uma delas. Elas querem se manter vivas dentro de nós e a única forma dessas mentes se manterem vivas é defendendo, se justificando, se explicando a necessidade de elas existirem. Porém, no entanto, o único pensamento que a nossa mente, o nosso pensamento deve conter e ter a atenção é a atenção do nosso eu verdadeiro. Então, nós temos que focar nesse eu verdadeiro. Ele que tem que ter voz. Ele que deve falar. E aonde está esse eu verdadeiro para Patanjali? Para Patanjali, no Yoga Sutra, ele diz que o nosso eu verdadeiro se encontra no coração. Na palavra em sânscrito é Svarupa, que a tradução para o português seria a nossa própria forma. É a nossa própria forma. Svarupa seria o nosso eu essencial, o nosso eu natural. Acompanhando até aqui, vamos beber uma água, vamos dar uma pausa. Olha o sininho da mama, pedindo atenção para esse momento. Eu gostaria de colocar nesse podcast a importância do yoga como um processo de reconhecimento desse nosso eu essencial e de ajustar as nossas ações de acordo com o nosso eu essencial. Como um livro, como um manual de início. Eu estou falando desta metodologia segundo Patanjali, porque para o iniciante de yoga, o primeiro pré-requisito é entender sobre a mente. Porque se nós estamos fazendo uma prática, nós temos que entender para que nós estamos fazendo essa prática. Qual que é a busca dessa prática? Eu vou falar aqui sobre, novamente, os bonequinhos. E eu vou pegar uma perninha chamada apego. O apego é a justificativa que você dá atenção. É aquilo que você dá valor. E essa sensação vai produzir em você falsos sentimentos que não são a sua natureza. O apego nos dá perversão como verdade. E aí nós vamos ficando com complacência
a adotar atitudes que nos prejudicam ou que prejudicam outras pessoas. O olho que vê o mundo através desse corpo, desta natureza, do nosso espírito, ele age de outra forma. Ele age de uma forma autêntica, ele tem uma natureza autêntica. Se eu vou falar sobre dicas para uma boa prática, esta é a primeira. A nossa mente, ela vai provocar tanto desconforto físico quanto mental. Eu vou entrar agora sobre o terreno ou o solo em que nós vamos praticar as asanas e a prática do pranayama, que seria as respirações e as atividades físicas que nós fazemos com o corpo. Dentro dessas atividades físicas, nós podemos escolher um terreno inclinado ou um terreno plano. Eu já pratiquei yoga em terrenos inclinados e em terrenos planos. Para o iniciante de yoga, recomendo um terreno plano. Por quê? Porque você está tentando encontrar ainda esse equilíbrio. Para uma pessoa que já pratica há algum tempo, indico que você faça a prática em terrenos inclinados. É legal também, dá outra percepção. Eu vou fazer aqui um link, um top 5 sobre o local para a prática do yoga. O primeiro que eu coloquei seria o terreno, que seria um terreno horizontal e nivelado. É importante ter um terreno nivelado para a prática, principalmente para as posturas que nós vamos fazer deitado, as posturas de equilíbrio. Se for preciso, se você de repente está praticando o seu yoga na grama, no barro, na areia, é importante você observar se esse plano está inclinado, se ele está reto, se ele está nivelado. Tudo isso é importante. O tópico 2, eu coloquei como um local confortável. Ou seja, retira galho, tampinha, qualquer coisa que esteja no chão que vai atrapalhar a sua prática. Um palito, alguma coisa que caiu ali que pode te incomodar, uma toceira de grama. É importante isso, ok? Número 3, eu coloquei, se você for fazer a prática em um piso que está frio, é importante você lembrar que o que acontece? A temperatura do nosso corpo e a temperatura do chão é outra. Às vezes, essa brincadeira de temperatura pode trazer um desconforto mental e físico. Então, é importante você sempre o quê? Isolar esse local, se ele for um piso frio, você colocar um isolante. Hoje, o pessoal usa diversos materiais, eu não estou aqui para indicar material a ser usado, mas você pode utilizar o que você tem na sua casa, um tapete, um lençol. É sempre importante dar um colchão fino, né? Uma espuma fina, mas é importante você isolar aqueles tapetes de EVA, esteira, né? Isso tudo é um isolante, funciona como isolante. Outra coisa que é importante é que nós temos a coluna vertebral e na coluna vertebral nós temos ossos que são salientes. Se nós fazemos em superfícies que podem machucar essa estrutura em contato com o solo, ela pode amassar. Porque nós trabalhamos também com o peso do corpo quando nós fazemos as posturas invertidas. E se o solo for um solo de pedra, muito agressivo, de cimento, você vai se machucar. E essa não é a ideia do yoga. Por isso, no tópico 3, eu coloquei a proteção se for realizar em piso frio. O 4 eu coloquei, se você for fazer a prática ao ar livre,
Observa vento, sol, o calor. Se você está num local de sombra, um local que tem bicho, animais, cobra, aranha, às vezes, se você está no meio da natureza. É sempre importante se colocar no local. Em que local que eu estou fazendo a prática? Se for ao ar livre, é importante. No tópico 5, eu coloquei se você está fazendo a sua prática no local fechado, observar o quê? Se há mofo, umidade, se tem janela nesse local, se há ventilação. É importante estar num local ventilado, onde entra um ar, onde esse ar se renova. Então, tudo isso tem a ver também com conforto físico e mental. Mas se você não tiver nada disso, você pode praticar yoga, as asanas, os pranayamas? Pode também. Você pode praticar da forma e no local que você estiver. Essas são somente dicas práticas para que você realize uma boa prática. Para que não haja desconforto mental nem físico, para que na hora que você for realizar a prática, você se sinta confortável. Eu gostaria agora de entrar no tópico sobre datas e calendário. A partir de agora, você esqueça o calendário usado e nós vamos adaptar ele para outro, que seria o calendário natural. Como que nós pautamos esse calendário? No Sol e na Lua, dia e noite. Dentro desse ciclo, dia e noite, nós temos também estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Nós temos mudanças, equinócios, solstício. São marcos naturais que determinam o tempo. Noites mais longas, noites mais curtas, dependendo do trópico, isso também muda, né? Dependendo da região onde cada um está. Mas tudo isso é um marco natural. A natureza e tudo que está aí, as águas, as árvores, o caule, a seiva que vai para a planta, tudo isso muda de acordo com a natureza. E nós, quanto seres humanos, também somos impactados por isso. Essa normatização de datas, calendário, mês, ano, mês de férias, mês que a gente tem que trabalhar, dias da semana aos quais a gente trabalha, café da manhã, almoço e janta, você descansa meio-dia, sai do trabalho às 7. Isso são normatizações humanas, são coisas humanas criadas para estabelecer o ritmo e o capital. Isso é no mundo inteiro, mas ele não representa a nossa natureza, o nosso eu essencial. Então, para que a gente possa acessar esse eu essencial, nos conectar com o que é da natureza, que é sol, lua, como que é essa de manhã à noite, como que é essa energia, como que é que altera os eclipses. O que acontece durante o eclipse? Nós entendemos que nós precisamos, como os pássaros, dormir com o anoitecer e acordar com o amanhecer. Os ciclos de descanso, de café da manhã e almoço são inventados. Nós devemos comer quando nós sentimos fome. Nós devemos dormir à noite, quando escurece. No primeiro horário das 6 da noite, nosso corpo já tem que estar entrando em estágio de repouso. É o momento do descanso. Os passarinhos, nesse momento, eles começam a se acomodar nas árvores. Patanjali, ele também fala sobre nós regularmos o nosso eu essencial com o ciclo da natureza também.
Então, a partir de hoje, você esquece o calendário usado e começa a usar o calendário natural, da natureza. Observar esses ciclos, olhar para o céu, observar as estrelas, regular as datas que você vai fazer as suas práticas de asanas, de pranayamas, sempre antenado com o que está acontecendo na natureza. Está chovendo, está sol, está nublado, tem eclipse. O melhor horário para meditar e fazer práticas de pranayamas, principalmente pranayamas, é entre 4 e 5 da manhã. É o horário que o sol está começando a despontar no horizonte. É esse o horário. O horário das 3 da manhã, que é o início desse ciclo entre sol, é um horário muito bom para a criatividade e a intuição do seu eu essencial. É a fusão das 3 da manhã. 4 e 5 da manhã são ótimas para meditar. 3 horas da manhã é divino para você fazer um devocional. Nós devemos também descansar o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso congresso de mentes no período da tarde, após o alimento da refeição, que é a principal que nós fazemos, que é o almoço, que nós comemos uma grande quantidade de alimentos. Segundo a medicina chinesa, é o horário onde nós precisamos de um repouso para que os órgãos, segundo a medicina chinesa, eles têm horários. Então, determinado horário, horário do coração, determinado horário, horário da mente, determinado horário, horário do intestino. E o horário ideal para o estômago fazer esse processo de assimilação alimentar é o horário depois do meio-dia. Então, descansar depois do meio-dia é muito salutar. Você dormir, que é a sesta, os antigos faziam muito a sesta, né, que é a sesta da tarde. Tem algumas cidades no Brasil que eu sei que elas descansam após o almoço. É muito salutar, é muito bom para a saúde você dormir depois do almoço. Tem uma música que eu gosto muito que fala que o meu cochilo da tarde é o meu xodó do momento. É exatamente isso. O cochilo da tarde é o xodó do momento. Esse xodó do momento é meu xodó do momento há muitos anos. Porque isto é saúde. Eu trago aqui um exemplo que no nosso corpo nós temos o Qi, que é a energia que circula como as veias que carregam sangue, nós temos veias de energias que circulam. Na medicina chinesa, eles usam a acupuntura para estar fazendo a cura através desse fluxo energético. Pensando nós como seres que temos energia também circulando em nós, e nós nos alinharmos com essa energia de horários de picos, aonde nós estamos com o nosso corpo mais metabolizando menos ou metabolizando mais num determinado órgão, é importante para a gente equilibrar. Então fica aqui uma dica para vocês entrarem no conhecimento sobre acupuntura e hora dos órgãos. Existe lá na internet, vocês podem acessar esse conhecimento. Vou trazer aqui o exemplo das aves. Quando elas migram de um local ao outro e a distância é muito longa, elas têm uma capacidade de deixar o cérebro funcionando somente para bater asas e seguir o bando energeticamente, porque elas vão se atraindo, e ela dorme. Ela entra num processo mental de dormir, que é extremamente importante para que ela realize o voo durante dias. Nós, quanto seres humanos, nós também precisamos desse descanso mental.
E nós encontramos esse descanso mental através da meditação. Não é através somente do sono profundo, mas através da meditação. É importante entrar nesse estágio mental de descanso, de repouso. Então, nós devemos acordar cedo, dormir cedo, descansar no meio do período. Nós devemos descansar sempre que nós nos sentimos cansados. Você realizou uma atividade que é extenuante, precisa de descanso. Na academia, nós aprendemos que nós temos que realizar musculatura superior um determinado tempo até ter a fadiga muscular, onde você vai realizar um descanso para que esse músculo possa se recuperar. O nosso corpo funciona assim também, integral. Então, nós trabalhamos, nós temos que ter um horário de descanso. Esse negócio de trabalhar durante um período longo e só descansa em determinadas horas, isso são regras que não são naturais. Nós devemos entrar dentro do natural. E o natural é descansar quando você está cansado. Então, nós estamos agora entrando num outro fluxo. Outro fluxo. É o fluxo da natureza, do nosso corpo. Eu preciso beber água, eu preciso ter pausa, eu preciso ter descanso. Entrar nesse fluxo natural da data certa para meditação é quando o meu corpo está propício a isso, de acordo com o horário do meu natural. E o meu natural está ligado à natureza, não a calendário e horas humanas pautadas no desenvolvimento do capital. Eu vou entrar no tópico agora de duração e extensão das atividades. A postura invertida, eu recomendo começar por 1 segundo e ir aumentando mês a mês, até chegar no máximo a 3 minutos. Torção, o máximo de 5 segundos. E vai aumentando os tempos. O que seria? Você faz 5 segundos, descansa um pouco, de 1 minuto, e faz mais 5 segundos. Você vai fazer de um lado, lado esquerdo, e vai fazer do outro lado, lado direito, as torções. Que representaria um tempo. Você pode fazer até 5 tempos, ou seja, seriam 5 repetições. Para iniciantes. O equilíbrio. Você pode e deve treinar todos os dias. O equilíbrio, ele trabalha dentro do corpo humano a propriocepção. Propriocepção. O que é a propriocepção, mama? A propriocepção é a capacidade que o ser humano tem de se adaptar ao ambiente, ao local, ao terreno e manter o equilíbrio. Quando a gente sobe num colchão, quando a gente sobe numa cama elástica, o nosso corpo, ele tem sensores espalhados pelo corpo inteiro que vão manter o nosso equilíbrio. Então, posturas de equilíbrio são ótimas, inclusive para a mente, porque passamos a ter decisões mais equilibradas quando nós estamos andando e de repente no meio desse percurso nós temos uma dificuldade, nós temos um problema e até esse equilíbrio corporal, sentimental, ele também passa a acontecer. Então, as asanas de equilíbrio devem ser praticadas todos os dias. Para o iniciante, comece com pequenas distâncias do solo. Retire o pé, um braço. Você pode, aos poucos, mês a mês,
até que você consiga realizar a asana, que seria a postura final, que é descrita através daquele desenho que vocês visualizam como postura final. Mas ele não é o alvo. O alvo não é uma postura perfeita. O alvo é você conseguir encontrar equilíbrio com o mínimo que você realize. Você pode retirar o pé poucos centímetros do solo e já observar que o seu corpo vai mudar. Ele tem uma alteração. E vamos perceber essa alteração. Então, a propriocepção eu indico que é para se treinar todos os dias. Ok? O nosso corpo, um pouco abaixo do umbigo, é o nosso centro praticamente energético. Quando ele está muito próximo ao solo, nós temos um equilíbrio melhor. Você pode observar que as lutas, elas sempre flexionam o joelho e direcionam, né, a região ali onde nós temos a região do sexo, né, da região genital. Quanto mais próxima ela estiver do solo, mais nós conseguimos o apoio. No surf, nós conseguimos visualizar isso também, no skate, quando você está perdendo equilíbrio, você, ou quem faz slackline, observar que tem esse jogo do corpo. Então, quanto mais próximo ao solo, que é o solo, ele vai estar direcionando diretamente ao centro da Terra. Então, o centro da Terra, ele atrai o nosso eu. Esse centro do nosso eu está onde? Abaixo do umbigo. Então, quando nós praticamos as posturas de equilíbrio, quanto mais próximo o períneo, né, tiver, a região genital tiver do chão, mais próximo, nós encontramos uma estabilidade. Então, você pode, quando você estiver nos aéreos do equilíbrio, se você estiver perdendo equilíbrio, é só flexionar o joelho um pouquinho, rapidamente você vai restabelecer esse equilíbrio. E o equilíbrio é sempre importante, o foco. Então, comece devagar, né? Não precisa começar sempre procurando o máximo de cada um dos exercícios. Eu vou trazer aqui para vocês também hoje o conhecimento que dentro do hinduísmo nós temos a medicina Ayurveda, que é a medicina utilizada por eles. Eles acreditam, dentro dessa medicina, que o nosso corpo ele é feito por doshas. O que seriam essas doshas? Seriam manifestações dos 5 elementos que nós temos, como água, terra, fogo, éter e o ar. E esses elementos, eles interferem no nosso plano mental, no nosso plano físico, no nosso plano emocional e também no nosso plano de comportamento, né? Ou seja, comportamental. Para os escritos da Ayurveda, nós temos Vata, que seria ar, Pitta, que seria fogo, e Kapha, que seria água. Cada um de nós tem tanto Vata, Pitta e Kapha. Só que isso é dosado. Tem pessoas que têm mais Vata, menos Pitta, mais Kapha. Isso é uma avaliação que é feita pelo médico de medicina Ayurveda. Ele faz uma avaliação dos seus pacientes, porque o desequilíbrio de cada uma delas também traz doenças físicas e mentais. Então, na medicina deles, Vata seria a junção de éter e ar. E Vata, a predominância dele é ar. Pitta seria fogo e água. E a força dele seria o fogo. E Kapha seria terra e água. E a força é a água. Se a pessoa, segundo a medicina Ayurveda, tem uma característica mais Kapha, ela pode realizar exercícios e asanas mais vigorosos, com mais intensidade. Pode buscar mais desafios nas asanas. Pode realizar duração e extensões maiores.
a prática pode ser vigorosa. Já para uma pessoa pita, que seria uma pessoa que tem fogo e água, com predominância em fogo, o ideal são exercícios que não sejam extremos. Eles não devem chegar à extremidade, sempre com moderação. Os tempos sempre curtos. Então, o nosso corpo, para cada um de nós, deve se direcionar a uma atividade. Nós não podemos fazer uma única atividade para todas as pessoas. Cada um de nós é diferente. Em tudo. Nós podemos ter uma mistura, nós podemos ter todos eles igualados, cada um de nós tem um temperamento. E agimos de uma determinada maneira. E a nossa prática do yoga tem que estar relacionada a isso. Vou entrar agora no tópico sobre extensão das atividades. Eu gostaria de contar uma história. Eu creio que os ensinos acontecem através das histórias. Então, conta-se que havia um discípulo e um mestre e ele estava ensinando sobre o yoga para esse discípulo, e esse discípulo ele era muito assíduo, ele fazia tudo que o mestre mandava. E um belo de um dia esse discípulo chega para o mestre e pergunta: mestre, eu consigo realizar todas as asanas, faço todas as posturas de forma perfeita, realizo todos os pranayamas, cumpro a ahimsa, faço yamas e niyamas, meditação. Qual é o próximo passo? Aí o mestre olhou para ele e disse: comece a fazer yoga. O que eu quero dizer agora é que prática vigorosa e perfeita, como você vê nos livros ou como você vê nos vídeos das pessoas realizando, não é yoga. Yoga é um conjunto de ações e pensamentos. A atividade física, os pranayamas, a duração da sua prática, a forma como você realiza, também é yoga. Eu gostaria de colocar principalmente aqui sobre super treino. Se vocês têm curiosidade sobre o assunto, vocês pesquisem na internet sobre super treino. Isto não é saúde. Esporte não é saúde. Atividade física com moderação é saúde. Atividade física direcionada com sabedoria é saúde. O esporte competitivo, muitas vezes, ele não está relacionado à saúde do atleta. Os super treinos que são realizados são uma agressão ao corpo humano. É desumano e não é natural. Então, se a sua prática está pautada dentro do que é praticado hoje como atividade física, de ser extenuante, de ser como alvos e objetivos muito claros, corporais somente e de metas a serem alcançadas, você está longe de praticar yoga. Então, por isso que o ensino que o mestre deu ao seu discípulo lá era importante. Por quê? O que ele estava tentando ensinar? Que o yoga não é nada, nenhuma dessas ações separadas com objetivos de serem perfeitas. Elas têm que ser perfeitas e adaptadas a você. Pode ser que você não realize uma asana perfeita com a postura final que eu digo, né? Perfeita não, com a visão que mostram, nunca, talvez. Mas talvez você faça essa asana a melhor forma que todas as pessoas que estão realizando na internet, porque ali você está fazendo exatamente yoga. Então, yoga não é asana perfeita, yoga não é conhecer todas as técnicas. Eu gostaria de falar também sobre um princípio do yoga que é yama, que a gente fala sobre ahimsa, que é não violência. A primeira não violência que eu trouxe aqui no podcast foi sobre não violência corporal consigo mesma. Então, quando eu falo de treino, eu falo de extensão, eu falo de duração, eu tenho que falar sobre ahimsa contra mim. Eu estou realizando ahimsa ou eu estou tentando adaptar o meu corpo, o meu espírito às minhas ações?
Porque se eu tô trabalhando mais o corpo que o espírito, então não vai haver uma junção de ações. E aí eu volto lá no começo do podcast, que é a parte mais importante desse podcast eu deixei para o início, para vocês virem comigo no raciocínio. Você observar o seu ritmo, você observar o seu corpo, o seu coração, a sua respiração, quantidade de sangue que vai para a cabeça quando você realiza as posturas invertidas, como está a posição da sua coluna quando você faz as torções. Sempre de forma gradual, e o ideal é você, a régua é sempre você. Dentro de yamas e niyamas, eles devem ser praticados todos os dias. As crias, que são as limpezas, têm períodos que são melhores que outros. Luas que são melhores que outras. A natureza, ela tem o ciclo da lua minguante, a lua cheia, e a natureza também responde quando nós temos mais fluidos corporais ativos, quando nós temos fluidos corporais menores. Então, fazer limpeza não é todo período, tem períodos certos. Eu vou fazer um programa mais específico sobre Kriya Yoga. Os pranayamas, que são as respirações, vocês devem realizar todos os dias, com algumas restrições para pessoas que têm problemas de hipertensão, problema cardíaco, que não devem realizar aquelas pausas respiratórias dos treinamentos, porque elas aumentam a pressão interior, a parte corpórea. Mulheres gestantes, principalmente final de gestação, a partir do 6º mês, 3º mês também é bem intenso, mas as pausas respiratórias não são bem-vindas, porque o corpo ele entende pausa respiratória como liberação de ocitocina, ou seja, contração. Então pode ser que numa prática você também, numa pausa respiratória, você ative, né, a liberação desse hormônio e consequentemente teria contrações que não seria salutar ao bebê. Pessoas com pressão alta também as pausas respiratórias não são salutares. Você pode realizar as mesmas práticas realizando as respirações de forma contínua. Pranayama pode ser treinado em qualquer momento, em qualquer lugar. Eles equilibram o nosso corpo, eles são ótimos praticados, como eu falei, das 4 às 5 da manhã. E no final da tarde, eles são responsáveis por trazer recuperação energética, então é muito importante realizar pranayama, que são as respirações, são as técnicas de respirações, tá? Eu gostaria de deixar aqui nesse programa também indicação de livro para quem quer aprofundar o assunto. A indicação de livro que eu deixo aqui é o livro de posturas, é o livro que eu usei para início dos meus estudos e uso até hoje. É do Swami Kuvalayananda. Eu vou deixar a descrição no link desse podcast, para que vocês possam adquirir. Eu não sei se tem edição nova, mas super compensa comprar livros antigos, porque tem posturas desenhadas e o livro é incrível. Tem hora, tempo, livro muito bom. Dharana e Dhyana, que é a concentração e a meditação, elas têm que ser realizadas sempre. No mínimo 2 vezes por dia, ao acordar, ao dormir. Entre 4 e 5 da manhã, horário perfeito para isso, porque é o horário que está amanhecendo, horário depois das 3 da manhã, então, você pode acordar e meditar, que você vai encontrar conexão. Antes de dormir é muito importante também você realizar a meditação, mas você pode realizar no meio do seu dia, no trabalho, depois do almoço, 15 minutos que você fique concentrado em meditar, que você faça Dharana e Dhyana, que você entre nesse processo de concentração e meditação
vai aumentar a qualidade de vida, vai aumentar a sua saúde, vai melhorar suas práticas de asanas, de pranayamas, de yamas, de niyamas. E eu quero saber os resultados depois. Chegamos ao final desse podcast e eu agradeço a presença de quem ficou comigo até o final. Eu desejo boas práticas. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem me mandar, eu estou aberta a responder dúvidas, questionamentos. Vocês podem entrar em contato comigo. Fica aqui a indicação para vocês comprarem o livro Alimentação, de minha autoria. Ele está à venda pela editora Viseu por 1 ano. Esse livro eu paguei com muita dificuldade e eu gostaria de pelo menos obter um retorno financeiro desse livro. Então divulga, compra, dá para os amigos, faz um estoque do livro na sua casa, compra para a livraria do amigo, divulga. Vamos tentar fazer com que esse livro possa chegar na mão de muitas pessoas, porque ali eu coloquei ensinamentos muito importantes para que cada um de nós encontre o seu eu natural. Beijo no coração, um bom encontro para vocês consigo mesmos. Beijo no coração da mama, até o próximo podcast.